Gasparo di Salon, da Brescia, Andrea Amati, dois italianos que mais tarde, discípulos também que participaram da mesma época, Stradivarius, Cremonese e outros mais, devemos o violino. O violino, na verdade, é um instrumento que faz parte e tem os seus familiares também paralelos, que é a viola, que é um pouquinho maior, que toca na mesma postura, que tem que ter uma mão um pouquinho maior também para dominar bem a viola. Existem mais violinistas do que violistas. E logo em seguida vem o cello, que é tocado em meio às pernas, e por fim, o contrabaixo, que nós temos nesse vídeo a apresentação de um grande contrabaixo da medida de 1,85 m, que é o avô do violino. Mas o violino também tem sua história. Até hoje não se sabe quem foi a pessoa que inventou o instrumento, porque ele veio de um instrumento árabe chamado rebade, que nós já vimos aí no nosso vídeo, o desenho de como era a rebade e também a rebeca. Em alguns países ainda segue se chamando o violino de rebeca. Bem, o violino é composto de várias partes. São duas partes principais, porque ele é um instrumento tocado com cordas friccionadas por um arco. E nós vamos começar então por aqui. O violino, para ser construído, a sua construção envolve distintas madeiras. A exemplo, todo o seu corpo ou o seu tampo deve ser feito de um bom pinho, oregon, as suas costas também. A sua parte do espelho, que é a parte preta, geralmente é feita de madeira de ébano, uma madeira dura africana que resiste o golpear inúmeras vezes da unha sem feri-la, fazendo um grande buraco aqui. É feito também de inúmeras partes. A primeira delas seria cabeça, ou também chamado voluta. De madeira de carvalho é feito então as tarraxas, melhor chamado de cravelhas, porque são feitas de cravetos de pau de carvalho, madeira. As craveiras são colocadas aqui e geralmente os violinistas iniciantes têm muita dificuldade em manter a afinação de um violino novo, porque a cravelha é afinada e logo ela volta. Ela já tem a sua parte cônica para que seja pressionada ao afinar. Se você notar que a afinação está voltando, porque ela segue descendo, você pode passar giz nessa cravelha e quando colocá-la aqui, ela fica presa, adere com mais facilidade à pressão. Se ela estiver exageradamente dura, não passe breu, como popularmente é conhecida, mas você pode passar vela ou parafina para que ela possa ter melhor destreza ou soltura. Existe uma madeira também que sustenta as cordas, chamada pestana do braço. É uma madeira pequena, onde por ela existem os trilhos, onde vão correr as cordas. Observa que as cordas estarão passando por aqui. E à medida que você vai afinando, essa madeira tem uma resistência muito maior, capaz de que a corda passando inúmeras vezes, ela não venha a gastar, fazendo o violino tocar o espelho ao ferir as cordas. O violino deve ter um braço, e a parte do braço existe então o espelho, trocole, o tampo, e aqui nós temos o cavalete. O cavalete é feito de uma madeira especial, alguns deles bastante conhecidos como Albert, também uma madeira alemã de estria dura, resistindo também à pressão dos cortes sobre ela. Se você quiser o violino com um som mais redondo, você pode trabalhar da forma que vem da fábrica. Se você quer um violino com um som com mais brilho, mais gritante, você pode fazer algumas outras modificações ou adaptações, tal como essa, cortar os ressonadores. Aí você tem um som mais metálico, mais brilhoso, embora os violinistas clássicos ainda preferem esse tipo de cavalete, que é sustentado sobre as cordas. O cavalete é diagonal, como vocês podem ver, aqui em cima semicircular, facilitando que o arco, ao passar sobre as cordas, não toque a corda vizinha. Se ele fosse reto, faria isso. Tocaria dupla corda ou bicorde. O violino possui também
um estandarte, que é uma peça que vai sustentar, usando o botão como ponto de apoio, um cordal, vai sustentar o suporte dos afinadores individualmente para cada uma das cordas e também as próprias tensões da corda. O estandarte, alguns experts não gostam de usar o estandarte metálico, só porque ele aumenta o peso do instrumento. Está certo também? Aqui nós temos que essa parte de apoio, onde se coloca o queixo, chama-se queixeira. A bem na verdade, o certo é que o violino deveria ser sustentado somente com o queixo e a queixeira. E você ter condições de dominar o instrumento. Conseguir dominar o instrumento sem usar a mão esquerda como ponto de apoio. Muito bem. O violino possui também duas aberturas, dois orifícios, chamado F, por onde nós podemos receber os sons. Dentro do instrumento, existe também dois balances. Na nossa lateral esquerda por dentro, existe uma madeira que caminha desde o trocole até mais abaixo do próprio cavalete, que chama-se barra harmônica, que não é possível ver aqui, mas nesse desenho que você está vendo aí agora, no nosso vídeo, você pode saber onde está realmente a barra harmônica. Fazendo jogo com a barra harmônica do lado esquerdo, quase próximo ao cavalete, existe esta peça. Chama-se alma. A alma é o segredo da sonoridade do violino. Colocar uma alma é um trabalho não só de um bom luthier, fabricante de violino, como também de um bom músico, que saiba distinguir a qualidade e o timbre que ele quer no seu instrumento. Se ele quiser um timbre mais chamado para a viola, com um som mais redondo, mais aveludado, ele deve manter a alma de forma que ela esteja mais para trás do cavalete, onde vai fazer com que essa parte mais bojuda do violino ressona os sons médios graves. E a parte superior do violino, médios agudos. E a parte do meio, embora aparentemente mais estreitas pelas letras Cs, elas trazem um campo harmônico médio. Fazendo jogo com a alma, nós temos a barra harmônica. Para que a alma seja sustentada, é necessário que você tenha esta peça, que é o colocador de alma, que ele tem um orifício com um corte, onde nós espetamos aqui então a alma, que é uma madeira, não muito dura, madeira de pino, e através dessa peça, você pode introduzir através do F, lateral esquerdo do instrumento, a alma dentro do seu instrumento para posicioná-la. A alma não deve usar cola, ela é simplesmente colocada sob pressão. Bem, se você vê que o seu instrumento possui uma qualidade de som exageradamente grande, incomodando os vizinhos, a melhor coisa então é você comprar também um abafador ou surdina, que é essa pecinha que ela consegue reduzir a mais de 50% o som do seu violino. E a colocação dela é bastante simples. Você vai colocá-la aqui, pressionada sobre o seu cavalete. Já está. Quanto mais você pressioná-la dentro do instrumento, ela vai reduzir então o som do mesmo. Aqui está muito bem colocada a nossa surdina. Aí você vai conseguir ter uma menor. Para ajeitar melhor a queixeira, que é essa peça aqui, você vai necessitar também de mais um outro equipamento, que é esta chave ajustadora da queixeira. Ela vem com um pequeno anel e você pode introduzir aqui, pressionando mais ou menos a posição da sua
queixeira no instrumento. Essa peça. As cordas do violino são contadas de baixo para cima. Portanto, essa é a primeira corda. Mi. Esta é a segunda. Lá. Esta é a terceira. Ré. Esta é a quarta. Sol. Mi, Lá, Ré, Sol. Os alunos iniciantes que não têm habilidade de afinar poderão comprar o diapasão. Esse diapasão, ele vem um número 440 e é anotado aqui, A, Lá. Significa que a nota Lá vai dar 440 vibrações por segundo. Para o aluno iniciante é bastante complexo trabalhar com esse afinador. Até enquanto você não tiver um bom ouvido musical, o mais aconselhável seria você comprar esse aqui, que você pode ouvir com mais clareza o som das notas. Exemplo, a nota Sol. Não toque aqui para não tirar o breu, que logo nós vamos ver que é passado na corda. Você tem a oportunidade de ouvir a nota e ao mesmo tempo ajustá-la. Por exemplo. Para distâncias menores, você vai usar então o afinador. Nota Ré. Nota Lá. Até deixá-las irmãs, gêmeas, iguais. Nota Mi. Mais fácil você poder obter o instrumento afinado e logo você passa suavemente o arco para que você consiga alinhar a medidas menores de sons. Se você sentir que a sua anatomia corporal está incômoda, porque o instrumento está muito baixo, você necessitaria comprar essa peça, chama-se espalheira. Lembra-se de espalas de orquestra, e vamos saber por que já. A espalheira é uma peça que ela é colocada como um suporte de apoio atrás do violino. E ela tem duas funções. Uma delas é ajudar com que as pessoas que têm um pescoço um pouco maior mantenham o instrumento um pouco mais alto, como o caso do meu discípulo Magbis, que ele tem uma anatomia corporal com o pescoço salientadamente um pouco maior, então ele deveria usar a espalheira, facilitando o domínio do instrumento, porque o violino não deve ser segurado com a mão esquerda, ele deve estar apoiado aqui. Observa então que ele mais comodamente consegue dominar o instrumento. Fá natural. A escala de Sol, porém feita com a nota Fá natural. Logo vamos saber com quê. Por quê? Apoiado então com a espalheira. Nós temos que também o violino, ele é executado com o arco. O arco possui 3 partes. PA, indicado nas partituras, que quer dizer tocar com a ponta do arco. Ou seja, MA, meio do arco.
meio do arco. E TA, talão. Para execução com o talo do arco, nós vemos que aqui no talão existe um parafuso que chama-se parafuso ajustador da crina. Porque essas cerdas aqui, ou crinas, são feitas de crina de cavalo, rabo de cavalo. E aqui deve ter mais ou menos 200 linhas, 200 fios de rabo de cavalo, e algumas são feitas de nylon. As de nylon não são muito boas. As melhores são de crina de cavalo, por isso custa bastante caro. E aqui nós temos um parafuso que ajusta a crina, a tensão da crina. Se nós mantemos, então, o parafuso totalmente solto, as cerdas, a crina fica totalmente mole também. Não é necessário a pessoa, quando parar de tocar o instrumento, soltar a crina. O arco foi feito para manter-se com uma tensão média. A tensão tampouco não deve ser exagerada para quando você executar, não ficar tocando a madeira do arco. É que você pode ajustar assim. Para que o arco consiga produzir sonoridade, ele vem novo da loja e você passando ele no instrumento não emite nenhum som. É necessário que você use, então, breu. Não se deve passar o breu no arco, senão o arco no breu. Essa é a forma correta de se passar o arco no breu. Você para a mão e passa suavemente, friccionando inúmeras vezes, até que o breu adere às cerdas, à crina, obtendo então assim a fabricação do som ao friccionar as cordas. Inicialmente, para você conhecer as notas no instrumento e pela metodologia Robson Miguel, iniciar suas execuções mais rápidas possíveis, tocando fácil violino, basta você lembrar e decorar nesse pentagrama, que aparece aí na nossa videoaula, a escala natural. Observe: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Como o objetivo do nosso curso não é dar a você aulas de teoria musical, eu aconselho você a procurar um professor particular de teoria para estudar divisões musicais, valores, marcação dos tempos, para que você seja não só um bom tocador, senão um bom músico. O violino é um instrumento fácil de se compreender. Embora não tenha espelho, ele vai exigir de você um pouco de ouvido musical, ao menos saber cantar a escala afinadamente. Nós temos a quarta corda, a nota Sol. Se essa corda fosse Dó, as notas apareceriam na sequência Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Mas essa corda não é Dó. Nós aprendemos que a primeira corda é Mi, a segunda é Lá, a terceira é Ré, a quarta é Sol. Então observe, nós faremos Sol, depois do Sol vem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Observa bem a posição e note que entre a nota Sol, que é a corda solta, e a nota Lá, existe um espaço. Entre a nota Lá e a nota Si, existe um espaço. Mas entre a nota Si e a nota Dó, não existe espaço. Entre o Dó e o Ré, existe espaço. Isso sempre vai ocorrer entre as notas Mi, Fá e entre as notas Si e Dó. Volte à sua videoaula e você vai observar que o meu discípulo Magbis fez a escala de Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ao invés de Ré com o dedo 4, ele preferiu usar Ré da terceira corda solta.
Porque toda corda presa com o dedo 4 terá o mesmo som da corda de baixo. Se você for executar a nota Ré rápida, as notas rápidas não há necessidade de vibrar. E uma corda solta, você ficaria sem ponto de apoio para conseguir vibrar lá, dando preferência a trabalhar com Ré da quarta corda, embora o som é o mesmo. Se você necessita um Ré com energia vibrada, seria melhor usar este Ré que esse Ré. O mesmo acontece com a terceira corda, Ré, Mi, Fá. Observa que entre o Mi e o Fá não tem espaço. Sol, Lá. Esse Lá, por sua vez, possui o mesmo som da corda de baixo e vale o mesmo exemplo. Quando eu precisar de um Lá vibrado, eu uso esse Lá aqui. Um Lá simples, esse Lá aqui. Mais tarde vamos aprender como vibrar a corda solta também. A corda Lá, depois do Lá vem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Não se esqueça que entre o Si e o Dó não tem espaço. É fácil guardar. As notas Mi e Si, coincidentemente, são as duas que têm a letra I. Essas duas notas não possuem sustenido. Por isso que, observe esse sinal no nosso vídeo. Essa gradinha chama-se sustenido. Esse bezinho abaixo da gradinha chama-se bemol. Sustenido e bemol são enarmônicos, quer dizer, notas que vão possuir nomes diferentes, mas na mesma localização. Observe aqui no nosso braço do violino. Essa corda solta é Sol. Aqui é Lá. Aqui é Si. Observe aqui, esse espaço que está entre Lá e Si, se eu pegar a nota Lá e avançar meio tom, eu obtenho o Lá sustenido. Sustenido quer dizer avançar meio tom. Lá, Lá sustenido e Si. Agora, como o Si não tem sustenido, por isso não existe espaço entre o Si e o Dó. Agora, entre o Dó e o Ré existe espaço, porque como aqui é o Dó, aqui na frente eu tenho o Dó sustenido. Essa corda é Ré, portanto aqui é Mi. Ré está solta, Mi está aqui. Esta nota aqui, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá. Novamente, entre o Mi e o Fá não existe espaço, porque o Mi não tem sustenido. Fá, Sol. Entre o Fá e o Sol, eu obtenho aqui o Fá sustenido. Fá, Fá sustenido. Nota Sol, nota Lá. Entre Sol e o Lá, eu obtenho o Sol sustenido. A corda de baixo, Lá, Si. Lá é a corda solta, Lá sustenido, Si. Si, Dó. Novamente, entre o Si e o Dó não tem espaço, porque o Si não possui sustenido. Si, Dó. Ré. Entre o Dó e o Ré, eu tenho Dó sustenido. Ré, Mi. Entre o Ré e o Mi, eu tenho Ré sustenido. A corda de baixo chama-se Mi. Entre o Mi, que é a corda solta, e o Fá, que é aqui no cantinho, novamente eu não vou deixar espaço. Portanto, eu tenho Mi, que é a corda solta, Fá, Sol, para que entre o Fá e o Sol eu obtenha Fá, Fá sustenido, Sol. Entre o Sol e o Lá, eu obtenho espaço porque eu tenho Sol, Sol sustenido, Lá. E como funcionaria os bemóis? Os bemóis são enarmônicas dos sustenidos. Ou seja, eu tenho corda Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Esse Lá avançado, eu tenho Lá sustenido. Este Si retrocedido, eu tenho Si bemol. A única diferença é que o Si bemol deverá ser feito com o mesmo dedo da nota Si. Si, Si bemol.
E o Lá sustenido deverá ser feito com o dedo da nota Lá. Em alguns casos, como as cordas soltas não possuem nenhum dedo, elas deverão repetir a utilização do dedo 1. Os dedos da mão esquerda são indicados como 1, 2, 3 e 4. Então, observamos. Aqui eu tenho, então, todas as notas do braço do violino na primeira posição. Observe que a localização do Dó está aproximadamente entre a divisa do corpo do instrumento, do tampo, e o ponto de apoio da pestana do braço. Dó, Sol, Dó. Logo eu tenho Sol, Lá, porque aqui eu tenho Sol, Sol sustenido, Lá. Nesse caso, como o Sol não tem dedo, utilizo o dedo do Lá. Quer dizer que para Sol sustenido e para Lá bemol, não tem outra saída. Nós teremos que usar o mesmo dedo. Sol, Sol sustenido, Lá. Lá, Lá sustenido, Si. Dó, porque não tem espaço. Dó sustenido, Ré. 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 Ré sustenido, Mi. Fá, porque Mi e Si não tem espaço. Sol. Fá, Sol. Aqui no meio tem o Fá sustenido, Sol. Se eu fosse voltar, Sol, aqui seria Sol bemol. Sol, Lá. Sol, Sol sustenido, Lá. Lá. Lá sustenido, Si. Lá, Si. Lá bemol. Lá. Lá sustenido, Si. Dó. Não tem espaço porque o Si não tem sustenido. Ré, Dó, Dó sustenido, Ré. Ré sustenido, Mi. Mi. Mi, Fá. Sol. Logo eu tenho Fá, Fá sustenido, Sol. Sol sustenido, Lá. Lá sustenido, Si. E assim eu obtenho todas as notas que nós vamos utilizar nessa primeira fase do nosso curso. As notas naturais, com sustenidos bemóis, já lhe possibilita tocar 90% das músicas populares, repertórios de casamento que existe no mundo. Apenas com as notas da primeira posição do violino, que são essas que acabamos de ver, você conseguirá tocar 90% do repertório popular. A seguir vamos trabalhar então a postura de como segurar o arco e como segurar o nosso querido violino. Agora que você já memorizou a localização das notas, você vai sentir um pouco de dificuldade de tê-las perto de você quando você estiver colocando o violino na postura correta. Vai ficar muito longe. Para melhor localização, eu aconselho você pegar um corretivo, popularmente conhecido, e pintar aqui, na localização das notas que você fez, cada um dos sons. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, ou mesmo com esmalte de unha. Você poderia, então, assim, conseguir localizar melhor as notas. Observe, Sol, Lá, Si, Dó. Na dificuldade de você ter um bom ouvido de localizá-las, você poderia se apoiar aos sons de um teclado, de um piano, e pedir para um professor ajudá-lo à localização das notas. E por enquanto nós não usamos o arco. Você já poderia começar a praticar músicas fáceis, comprando até mesmo metodologias com repertório de teclado, que é bastante conhecido, com músicas conhecidas para ajudar você na afinação. Aqui você pode tocar Sol, Sol, Lá, Sol, Dó, Si, Sol, Sol, Lá, Sol, Ré, Dó. Com poucas notas você consegue tocar músicas fáceis. Mi, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Ré, Mi, Ré. Observa que não é difícil. E aí você tem no visor do seu vídeo a localização dessas notas dos seus respectivos dedos.
Uma das coisas que o discípulo mais deve observar na fase inicial do curso, de tocando fácil violino, é a postura. O violino, você deverá, antes de pôr no ombro, lembrar o seguinte: inicialmente não treinar o instrumento sentado, somente em pé. E de preferência de frente a um espelho, para que você consiga observar sua postura se está correta. Note comigo. Para se tocar o violino, você deverá colocar todo o seu corpo sobre a perna esquerda, deixando a perna direita ligeiramente livre, solta, como ponto de apoio. O violino é colocado no ombro, não no peito. No ombro esquerdo, o queixo na queixeira. Mas como eu vou tocar para você, eu devo pegar minha coluna e torcer nesse sentido. Assim. No começo dói um pouquinho, é comum, mas logo você vai se adaptando. Lembre-se também que você não deve permitir que o cotovelo apoie sobre a barriga e nem o abdômen. Mantendo então a cabeça ovoluta na altura da estante, da parte superior da partitura sobre a estante. Essa é a forma correta. Mas agora você depois é alinhado, dê um passo para trás e aqui você tem a sua forma correta de dominar o instrumento. O punho não deve encostar no braço nem no trocole do instrumento. Aqui está mal. Os dedos não podem ficar dobrados, devem ficar em pé e as unhas muito bem aparadas. O polegar pode sim aparecer, não deixando que ele venha dobrar sobre o instrumento, embora existam algumas tecnologias que ensinam escondendo o polegar. Tanto faz. O braço aqui deve ser visto através da letra C, não permitindo que ele fique para trás do instrumento. Senão, futuramente, nós vamos ter dificuldade em conseguir vibrar. Agora vamos aprender como segurar o arco. Antes, porém, o violino não precisa ficar tão na horizontal. Ele pode, quando estando apoiado pela espalheira, ficar um pouquinho na vertical. Também está bem. A forma mais correta de segurarmos o arco é não segurá-lo assim. Aqui está mal. Você deve tomar como ponto de apoio esses dois dedos, onde o polegar suavemente encaixa-se aqui. Esse dedo paralelo a ele. O dedo indicador forma um gancho. Por isso que alguns arcos já possuem uma guarnição aqui, escura, enrolada, para que esse dedo entre aqui como um gancho. Que esse gancho servirá para pressionar o arco quando necessitar extrair maior sonoridade sobre a corda. Ele funciona como pressão. Voltando à posição inicial, o dedo mínimo deve simplesmente trabalhar perto do dedo do parafuso, ajustador da crina, sem permitir que ele faça isso. Não pode abraçar o fim do talão do arco. Ele deve manter somente encostado suavemente. Essa é a posição correta de segurar o instrumento. Mantenha essa parte óssea sempre para baixo. Não deixe que fique assim o arco. Está muito mal. Essa é a posição correta de manter o arco. Agora, nós vamos praticar desde já o percurso do arco sobre a corda. Então, nós temos aqui. Observe também que o segredo está saber trabalhar com o punho. Aqui nós não mexemos, aqui mantém fixo. O punho agora é o segredo, o jogo do punho com o arco para baixo, sentindo o fim do braço. E à medida que o arco vai subindo no instrumento, você observar esse mecanismo aqui. O arco está tocando nesse momento com essa postura na ponta, no talão, na corda. Aqui o arco está tocando no meio da corda. E aqui o arco está tocando a ponta, com a ponta nas cordas. Então eu vou convidar agora meu discípulo Magbis para poder
demonstrar o percurso do arco sobre a quarta corda. Primeiro observe este jogo trabalhando o arco em 4 partes, ou seja, 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Sol. Subindo. Sol. Você tem que observar Sol. O começo e o fim do arco. E observar aqui o jogo do arco. Terceira corda, Ré. Ele sente o fim do braço. Não permitir que o braço levante também. Segunda corda. Primeira corda. O arco não deve sair da letra C. Tanto ao tocar a primeira corda como a quarta corda, lembre-se que o cavalete já é arcado para essa execução e impedido de pegar as cordas vizinho. Na quarta corda não deve se levantar o braço, senão dobrar o punho. Você vai praticar várias vezes esse percurso em 4 tempos. 1, 2, 3, 4, 1. Depois em 2 tempos. 1, 2, 1, 2. Observa como o arco agora aumenta a velocidade. Corda Ré, 2 tempos. Um tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Para notas de um tempo, observa que o arco não é necessário trabalhar inteiro, podendo trabalhar meio arco para a ponta ou meio arco para o talão. Observa que ele sente o fim do braço com suavidade. Agora nós vamos fazer o percurso das notas já estudadas com o arco. E você poderá então executar as músicas fáceis que você já conhece ou da sua preferência, seguindo álbuns de teclado. Porque as pedagogias de teclado começam com músicas fáceis, de 1 tempo, 2 tempos, 3 e 4, até chegar no mais avançado. Pelo menos você estaria estudando o violino numa forma mais amena, com repertório. Vamos fazer agora todo o percurso de todas as notas de Sol, da quarta corda solta, até o Dó, com a extensão do 4º dedo, para você observar de que forma você deve trabalhar, não permitindo que os dedos ergam mais que 1 centímetro da corda. Eles devem manter mais perto da corda, e à medida que você colocar os dedos da frente, valendo como exercício, não tire os dedos anteriores. Não faça Sol, Lá, Si, Dó, Ré, não. Mantenha os dedos anteriores, valendo como exercício para a primeira posição. Percurso da quarta corda até a primeira na nota Dó. Observa que a nota Si e Dó obtém-se com a extensão do mesmo dedo 4. E observa que durante esse percurso ele está fazendo a escala de Dó, iniciando da nota Sol. Está aí porque você deve sentir estranho entre a nota Mi e Fá, onde o Fá está natural, não Fá sustenido. O violino possui aproximadamente 9 formas distintas de ser tocado ou dominado. 9 ou mais. Porque desde Stradivarius, no ano 1700 para cá, não se ouviu coisas novas no instrumento, além daquilo que vocês viram nesta videoaula de hoje. Na área de equipamentos que se possam usar para mover as partes do instrumento, que você mesmo deve aprender. Na área de técnicas de arcos. Então, nós vamos demonstrar aqui e ensinar a você
algumas coisas importantes de timbres, que são tipos de sons diferentes que o violino pode produzir. Nós podemos destacar que uma das coisas mais difíceis de se conseguir no violino, que você não deverá tentar de momento agora, é o vibrato. O vibrato é, você tem uma nota como nota Lá. Por exemplo, eu vou pegar a nota Lá e fazer esse movimento no Lá. Ascendentemente, o Lá vai estar semitonando ascendentemente e também semitonando descendentemente quando o dedo volta. Mas deverá haver uma uniformidade nesse movimento, porque se eu vibrar assim, isso não é vibrar, é tremer, está muito rápido. Se eu vibrar assim, está muito lento. O vibrato deve ser na velocidade de semicolcheias, ou seja, 4 movimentos de mão, ascendente e descendente, para cada um tempo. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? 3, 4. Aí eu vou transferir esse movimento para o instrumento. Observe, o Magno já está marcando aqui. 2, 3, 4. Essa velocidade vai variar segundo a velocidade da música também. E o andamento, se é em semicolcheia, ou se a música está num compasso composto, por exemplo, 6/8, poderá sofrer uma variação um pouco mais rápida, o vibrato. Agora, mesmo assim, existem 2 formas de você vibrar. Existe o vibrato de braço, observe. Que eu indico aos discípulos que têm um braço leve, como o do Magnus. Agora, um discípulo que tem um braço muito gordo, muito pesado, vai ser um pouco complexo, complicado, ele conseguir uma uniformidade de um vibrato de braço. Isso vai fazer com que, sem ele querer, o arco comece a pular junto com o vibrato, não está bem. Ou poderá acontecer do próprio violino começar também a desequilibrar, ainda que ele mantenha o instrumento bem apoiado no corpo, ele vai ter dificuldade. Para isso você deverá treinar alguns exercícios adaptados, seria esse mesmo, fazendo assim com as mãos, ou esse movimento também, semicircular, com as mãos. Depois então o mesmo movimento no próprio instrumento, mantendo o dedo fixo, treinando dedo a dedo. O mais fácil seguramente poderá ser o dedo indicador. Logo tu começa a treinar com o dedo 2. Logo com o dedo 3. E logo o dedo 4, que é o mais complicado de conseguir um vibrato perfeito. A uniformidade do vibrato é uma das coisas mais complicadas, que você deve treinar com muita paciência. E enquanto você está ainda engateando, não tem um repertório de pelo menos 30 a 50 músicas tocadas sem vibrar, eu não aconselho você iniciar o trabalho do vibrato. Para conseguir o vibrato, você deve estar afinando bem as notas. Tem uma certa destreza. Para você conseguir estar firme nas afinações. Vamos observar agora que você pode, além do vibrato de braço, se você tem um braço muito pesado, fazer o vibrato de punho também, que é esse aqui. Esse vibrato é um vibrato de punho, não é um vibrato de braço. Como você pode observar, nós aprendemos que as cordas soltas são mortas, sem vida. Por isso que em alguns casos, nós em vez de trabalharmos com Ré da corda solta, trabalhamos com Ré, dedo 4, para ter a oportunidade de vibrar. Mas é possível vibrar corda solta.
Se você tem a nota Sol, por exemplo, e colocar o dedo no Mi, você consegue obter com esse dueto, com esse bicorde, com essas duas notas, o vibrato da corda Sol. Note comigo. Você ouve a nota Sol vibrar, onde eu estou colocando o dedo na nota Mi e tocando a quarta corda Sol solta. Nós vamos fazer agora uma escala, eu e o discípulo Magbis juntos, onde ele vai fazer a escala com vibrato de braço, para você observando então como se pode vibrar também em semicolcheia, vibrato de braço. E ao mesmo tempo eu estarei fazendo o vibrato de punho, para você ver que os efeitos são os mesmos. O importante então é o resultado da uniformidade no vibrato. Note-se bem que numa orquestra, 16 primeiros violinos é necessário para equilibrar com 14 segundos violinos, 12 violas, 10 violoncelos e 8 contrabaixo, para se formar um bom equilíbrio de tempero. Imagina tantas cordas vibrando sem uniformidade. Ou seja, enquanto a mão de um está para frente, a outra está para trás. A nota não se define, não afina. Aí está a diferença das orquestras amadoras das profissionais. Você pode observar que se tem lá 50, 60 cordas tocando, contrabaixos, cellos, violinos, violas, todos eles estão com o braço vibrando uniformemente igual. Quando um está para frente, todos para frente. Com os anos, você vai conseguir entender como pegar no ar a onda do vibrato, em que velocidade está sendo o vibrato e se você está cunhando para frente, junto com o teu amigo ou para trás. Tocar em casamento sozinho é fácil, porque se você fizer um vibrato muito rápido ou muito lento, não tem um outro ponto de referência para que a nota esteja igual, você está sozinho. Mas há necessidade de você, então, lembrar que estar bem apoiado o instrumento é uma necessidade. E isso vai trazer algumas dores normais no seu ombro. Observa que eu nasci normal, mas se você observar ligeiramente, meu ombro esquerdo ficou mais alto que o direito, devido aos anos que venho tocando o instrumento. As mãos igual, a mão esquerda ficou um pouquinho maior que a direita, porque a mão de cá está sempre abrindo e a de cá está sempre fechando. Tudo isso é o preço que você deverá pagar com alegria, com ânimo, determinação, vontade de chegar para dominar bem o vibrato. No começo é normal. Então vamos fazer agora uma escala de Sol, vibrando, eu e Magbis. 1, 2, 3. Das técnicas mais difíceis também de se conseguir no violino, trata-se dos acordes. O violino pode produzir tetraacordes, que são 4 notas tocadas ao mesmo tempo, mesmo o cavalete sendo semicircular. O violino também pode produzir tríades, que são 3 notas tocadas ao mesmo tempo, ou até os bicordes. Esse tipo de técnicas provoca o chamado fantasma da afinação. Porque você, quando toca as cordas juntas, não tem bem claro se a que está mais alta é a corda de cima ou é de baixo.
Para evitar parte desses problemas, você deve trabalhar com o arco o mais solto possível. Não trabalhar com ele com a crina muito tensa, porque isso faz com que dificulte o fato do cavalete ser semicircular. E já você tendo a crina o mais solta possível, ela consegue com facilidade alcançar maior parte das cordas quando você estiver fazendo os tetracordes. Observe no exemplo. Tríades, bicordes. A afinação nos bicordes é algo bastante complexo e crítico. Eu e Magbis agora vamos tocar um duo de um grande compositor alemão que escreveu obras lindíssimas para violino e trata-se de um minueto de Mazas.
Eu muito aprendi indo em concertos, vendo e ouvindo biografias de grandes violinistas, participando de seminários, tive o privilégio de conhecer o de Menuhin. Eu poderia dizer a vocês que uma das melhores formas de você conseguir um bom desenvolvimento é não desprezando a técnica diária dos bons métodos. Aqui você pode encontrar algumas indicações importantes de metodologias que eu poderia indicar a você. Cada uma delas vão ser vitaminas vigorosas de desenvolvimento e virtuosismo técnico no instrumento que vão atender a uma determinada área. Alguns ligados, outros velocidade, outros afinação. Enfim, você estará muito bem servido se você adquirir qualquer metodologia de Suzuki. Uma metodologia como a de Hugo Dankler, francês, um bom método de violino e fácil de encontrar. Você poderia encontrar também lições com Eu de Menuhin, de violino, editado pela Real Musical. Você poderia encontrar a metodologia do Ferrara, que é um método eficiente, muito bom. Antônio Arias, com as antologias violinísticas. Ou o método que eu passei, um dos métodos mais difíceis que eu encontrei e mais completos, eu poderia dizer que é o Alarde. Esse método é terrivelmente bom, terrível de bom. E, ademais dos estudos e obras que você possa também estudar por sua conta. Nós vamos aprender agora que o violino pode tocar as notas simplesmente executadas com o arco ou as mesmas notas poderão também ser ligadas. Quando elas virão, igual aqui, com um arco por cima, um semicírculo sobre as notas, elas deverão ser executadas ligadas. Exemplo. Ligadas. Além de ligadas, as notas também podem ser tocadas martelatas ou marteladas, como nós vamos ver, executada pelo discípulo Magbis. As notas podem ser tocadas também saltando, como obras que escreveu Paganini. Para fazer saltandos é o contrário. Você já não pode trabalhar com arco muito mole. Deverá trabalhar com arco com um pouco mais de tensão, porque o arco deverá saltar, ricochetear sobre as cordas. As notas também podem ser tocadas com a surdina, como já demonstrada no início da nossa videoaula. Note. As mesmas também podem ser executadas sem o arco, ou seja, em pizzicato, com o dedo tocando a corda, como você ensaiou no início, quando estava treinando as primeiras notas no instrumento, treinava as músicas assim, não aqui, para não tirar o breu, né? E nem passar a mão também sobre a crina do arco, né? Mas treinando aqui. Observa que esse mesmo efeito pode ser produzido e chama-se pizzicato. As mesmas podem ser indicadas ou tocadas também em estilo sul ponticello. Sul ponticello é tocando as mesmas notas bem chegado ao cavalete, que geralmente aparece em sistema de trêmolo.
sem muita tensão no arco, né? Sul ponticello. As mesmas podem ser indicadas também em sons harmônicos. Os harmônicos se produzem no meio exato da corda. Os violinos normalmente deverão manter uma medida padrão entre o ponto de apoio da pestana do braço e o cavalete, de 13 polegadas. Há alguns que são menores, deverá ter menos. Poderá ter 12 polegadas, ponto 15. Geralmente 13 polegadas, um violino de 4/4. E você obtém o som harmônico no meio. No meio da corda. Ou e naturalmente, se você apoiar a nota Lá, você deverá então manter uma abertura escondendo o polegar, que vai ser necessário, e descobrir o meio da corda também. Observe. Como vimos, o harmônico pode ser obtido, então, dividindo a corda ao meio. E é bastante complexo quando você tem que fazer a corda presa, porque você tem que ter uma boa extensão de mão. Observe aqui. Ou obter o som harmônico com a nota normal do lado esquerdo, o arco com maior tensão, tocando mais perto possível do cavalete. Observe. Os harmônicos podem ser também em quintas. Observe. Ou oitavados aqui mesmo. Mas para qualquer uma dessas situações, observe que o dedo não pode chegar a mover a extensão da corda. Ele toca na corda suavemente, sem chegar a apertar. Mesmo quando está no meio da corda, se você apertar, a nota sai real. O ideal é você simplesmente tocar o dedo suavemente para obter o harmônico. Collegno. Collegno é um efeito pouquíssimo usado nas obras, mas que também é um efeito de timbre diferente no violino, que vocês vão ver nesta obra para violino, que eu fiz o arranjo. Vamos tocar com trombone, etc. Ali aparece esse efeito, que é... Da mesma forma que você segura o arco, você torce ele ao contrário, e ao invés de tocar a corda, não com o arco, usando a crina.
senão a madeira do arco. Col legno. O violino possui 7 posições. Entender as posições é algo simples. O ponto de partida é o dedo indicador. Quando o indicador arma todas as notas, a partindo da nota Lá, eu estou trabalhando na primeira posição. Partindo da nota Si, na segunda posição. Partindo da nota Dó, terceira posição. Partindo da nota Ré, estou na quarta posição. Partindo da nota Mi, quinta posição. Partindo da nota Fá, sexta posição. E partindo da nota Sol, que coincide com a oitava, sétima posição. As notas na primeira posição, então, ficarão assim. Nota Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que agora veremos a seguir, executadas com arco e vibrato. Observe que cada vez que ele passa pela nota solta, que coincide com o dedo 4, ele trabalha com uníssono. O arco toca a corda presa e a corda solta, colocando como um ponto de apoio comum a afinação do violino, que é muito ingrata. Para trabalharmos com a segunda posição, o dedo 1 é deslocado para a nota Si, e daqui partimos todas as notas. Note, Si, Dó, Ré, uniformes o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Termino na nota Si. Observe.
Outro ponto comum é apoiar a afinação das notas no próprio vibrato. Quando você dá-se conta que a nota não é ali, o vibrato ajuda você a corrigir a afinação. Terceira posição, o dedo 1 abraçará a nota Dó. Dó com o dedo 1, Ré, encontra a uniformidade da afinação, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Estou trabalhando na terceira posição. A terceira posição é bastante usada pelos violinistas e é preferível a terceira posição que a segunda, com referência à afinação. Porque a terceira posição e a quarta, como estão localizadas mais no meio do instrumento, oferecem um maior corpo, maior redondez na sonoridade do violino. Então vamos à execução da terceira posição. Observe. Entre a terceira e quarta posição, iniciam algumas correções e técnicas importantíssimas também com referência à afinação. Por mais fino que seja o dedo mínimo de uma pessoa, quando ela está trabalhando com a primeira corda solta, corda Mi, e tem a mesma corda oitavada, à medida que ela encontra o Mi, ela há de ouvir que, se eu pegar o Mi e torcer um pouquinho o dedo, essa nota passa a ser Fá. Se eu pegar o Mi, deitar um pouquinho o dedo, passa a ser Mi bemol, de tão sensível que é a distância das notas. Isso significa que a partir da terceira posição, ele deverá trabalhar com um sistema de deslocamento de dedo para ocupação do espaço exato da nota quando se tratar de alguém que tem o dedo um pouco gordo. Isso é necessário da quarta posição, quinta para frente. Por exemplo, para mim conseguir esse intervalo de meio tom, de semitom, eu tenho que buscar fazer o deslocamento de dedo, porque as distâncias aqui são mais perto, né? São menores. Agora vamos trabalhar na quarta posição. Eu uniformizo com a nota Ré, que é a corda solta, e aqui eu tenho Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Execução.
A quinta posição, o dedo Ré, é deslocado para a nota Mi. E aí eu tenho Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Execução. A sexta posição iniciará, portanto, da nota Fá. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Observa como há a necessidade de fazer o deslocamento execução. E, finalmente, nós temos a sétima posição. A sétima posição não é o limite do violino. O limite do violino está no ouvido do seu executante. Nós vamos ver que a sétima posição, ela inicia oitavada, como se começasse um novo violino daqui para cá. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Essa nota é Lá, mas você pode conseguir Si, Dó, Ré, Mi, até onde o seu ouvido conseguir segurar a afinação. Execução. A habilidade de você passar de uma posição a outra vai depender de você estar treinando constantemente e ter o próprio corpo, a tala do limite do braço do violino, como um ponto de apoio para você descobrir onde estariam as notas. Por exemplo, numa escala de Ré, como esta, seria cômodo e fácil, se eu jogar na sorte, errar para mais ou para menos a resolução. Caiu certo. Se eu bobeio, poderia. Ou, e não. E agora nós vamos executar uma obra de Mazas que usa até a quarta e quinta posição.
Que sentimento nos vem ao ouvir essas obras, né? Nossa, que lindo clássico. Bach, Beethoven e os grandes mestres da música. Mas você não pode se esquecer que essas músicas, na sua época, eram as populares, que se ouviam nos teatros, nos palácios para tocar para reis, rainhas. E não podemos esquecer que a música também evolui. Um dia, talvez, a nossa música do momento receberá um nome. Hoje ela é contemporânea. Quando se fechar esse período, seguramente ela vai ter um determinado nome. É importante saber que o nosso violino brasileiro também tem o seu espaço. Nós temos também os nossos valores. Não é à toa que, da mesma forma que na época de Bach e Beethoven suas obras eram as mais tocadas no mundo, nós não podemos esquecer que o nosso Tom Jobim, com a obra A Garota de Ipanema, esta foi a 5ª música mais tocada no mundo. Merece. Que nesse vídeo que nós estamos lançando, o novo violino à moda brasileira, nós trabalhamos com a mesma tessitura da ginga solta, que já escrevia Villa-Lobos nos seus chorinhos, as tessituras lisas do violino, os arrastes, fazendo com que as notas tenham esse clima. A ronda, por exemplo. É que nós vamos passar essa página lançando o nosso violino à moda brasileira, com as obras clássicas executadas, com algumas apogiaturas ligadas e, por que não dizer, o Wave de Tom Jobim. Vamos mais, bis.